Quais são os primeiros passos para você, médico, divulgar conteúdo no Instagram diariamente e assim transformar aqueles seguidores em pacientes ou, no mínimo, ter um relacionamento com seus seguidores de forma saudável que vai fazer você crescer no Instagram? É interessante a gente pensar o porquê dessas dicas que eu vou te dar. Se você notar, a maioria dos médicos que estão no Instagram, eles publicam talvez diariamente ou talvez semanalmente ou de vez em quando conteúdo, mas conteúdos desconexos. Então um paciente segue um dermatologista, por exemplo, talvez seja o seu caso, talvez não, mas ele segue o dermatologista. Aí no dia 1, o dermatologista posta algo sobre cicatriz de acne. No dia 2, posta algo sobre botox. No dia 3, fala algo sobre rejuvenescimento em mulheres com mais de 40 anos. Ou seja, esse dermatologista tem uma gama enorme de serviços na mão, então ele tem o serviço do Botox, do Sculptra, ele tem o serviço do peeling, ele tem o serviço da luz pulsada, ele tem serviço de laser, tem vários. E aí cada dia ele fala de um, ou de vez em quando ele fala de algum, mas tudo de forma esparçada. Na minha visão, esse é um erro. E se você quer começar a ter um Instagram de sucesso, o primeiro passo seria você começar a estruturar uma história na cabeça daquelas pessoas que te seguem. Ou seja, para eu transformar esses meus seguidores em pacientes, eles têm que ter uma história. E essa história tem começo, meio e fim. Como assim, Vitor? O primeiro passo seria você escolher um tratamento por semana, ou um tratamento a cada 5 dias, mas que seja alguns dias contínuos. E aí você, ao escolher esse tratamento, você vai pensar o seguinte: no primeiro dia eu vou falar um pouco dos sintomas, ou seja, de para quem é aquele tratamento. Eu vou falar um pouquinho dos sintomas. E aí, independente da sua especialidade, isso não é só para o dermatologista. Um cirurgião plástico tem várias cirurgias que ele realiza, um cirurgião geral também tem várias. Um psiquiatra, por exemplo, tem vários tipos de pacientes e patologias diferentes que ele atende. Então você vai escolher ou uma patologia ou um tratamento apenas naquela semana, e aí você vai, primeiro dia, falar sobre sintomas, para a pessoa ver que aquilo é para ela. Segundo dia, você vai falar sobre o problema. Lembra que você falou sobre os sintomas? Chegou a hora de a gente então explicar, mostrar o quanto a gente é competente naquele assunto e falar um pouco da patologia. Para no dia 3 ou no dia 4, e aí vai depender de como você quer construir isso, aí sim você vai falar sobre o seu tratamento. Mas por quê? Porque primeiro você criou uma consciência, a gente sempre fala de níveis de consciência no paciente, você criou uma consciência que ele nem sabia talvez que tinha aquele problema, aí você começou a narrar os sintomas, ele falou, opa, eu tenho isso aí ele ficou curioso. No segundo dia você explicou o que pode ser aquilo. No terceiro você mostrou uma solução. Aí o quarto e o quinto dia chegou a hora de você tirar as dúvidas dos pacientes sobre aquilo. Ou seja, a gente sempre trabalha com o marketing, mesmo sendo marketing médico, com uma antecipação para que o público veja que aquilo é para ele, para depois eu oferecer os meus tratamentos. Então, se tem uma maneira eficaz para você dar os primeiros passos para publicar conteúdo diariamente, tá? Sobre e transformar por meio desses conteúdos esses seguidores em pacientes, é definir um serviço por vez e não ficar fazendo essa salada de serviços que a pessoa nem consegue entender que aquilo é para ela e no outro dia você está falando para um público totalmente diferente. Só que olha só, eu sei que talvez você está pensando assim, Vitor, eu não quero focar em um só, eu atendo vários tipos de tratamentos e tudo mais. Doutor, mas é uma coisa momentânea. Eu sempre sugiro, ou 5 dias ou durante uma semana, você só fala nos seus stories, no seu feed sobre aquele serviço e na outra semana você já vai para o outro serviço. Ou seja, é de uma maneira contínua, mas aí na outra semana você repete o processo com outro serviço. Assim você vai ter conteúdo para falar praticamente a vida inteira. Você vai poder repetir o mesmo conteúdo depois de 2, 3 meses, porque vai voltar aquele tratamento. E assim você vai conseguir criar consciência no seu paciente e fazer com que ele haja. E aí se você me perguntar, tá, então eu estou no Instagram, qual que é a média que eu tenho que fazer? Olha só, aqui vai uma dica de especialista que já analisou muitos perfis no Instagram e já fez muitos de médicos. É o seguinte, se você optar por fazer essa questão de passo a passo estruturado para os pacientes, sugiro que stories seja todos os dias, tá? Então você vai publicar um stories por dia e no feed você vai publicar duas publicações no feed. Uma falando sobre os sintomas ou sobre o problema e depois no terceiro dia ou no quarto dia sobre a solução e assim você vai fechar o ciclo. Se você gostou dessa dica,
Aqui acima tem mais um vídeo que eu falo sobre dicas de Instagram, um vídeo mais longo que eu acho que vai te ajudar muito, e fica o meu convite. Tem um curso que se chama Insta Médico, que já teve no atual momento, é claro, mais de 700 médicos inscritos, que vai te ensinar a começar do zero no Instagram até ter o seu conteúdo publicado, um conteúdo que realmente transforma o seu seguidor em paciente. Do mais, por favor, deixa a sua opinião aqui abaixo do vídeo, isso vai me ajudar. Curta o meu canal também e um grande abraço!